Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Aleluia. Glória a Deus. Quero compartilhar com você uma palavra muito simples, mas fundamental. Como igreja de Jesus, nós continuamos ainda no tema a igreja. E quero ser muito objetivo, muito direto, algo muito prático. Abra comigo no livro de Salmos, capítulo 118. Salmos, capítulo 118, versículo 22 e 23. Livro de Salmos, capítulo 118, verso 22 e 23. Já ouvimos aqui nessa noite diversas vezes exatamente essa palavra, através do Espírito Santo de Deus. Diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aleluia. Você pode ler esse versículo para o irmão que está ao teu lado? Diga para ele que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Baixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite nós te rendemos graças. Muito obrigado pela tua ressurreição. Aleluia, obrigado porque o Senhor vive para todo sempre. Aleluia, o nosso Redentor vive. Aleluia, é por isso que nós podemos crer no amanhã. Temos a esperança em nosso coração. E nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, ilumina os nossos olhos de entendimento, possa abrir os nossos corações e que cada coração seja uma terra boa nessa noite. Aleluia, para que a tua semente, a tua palavra, que é a verdade, venha cair em terra boa e frutificar frutos dignos de arrependimento. Para a tua honra e para a tua glória nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Acabamos de ler um texto, como eu disse, nós já ouvimos nessa noite diversas vezes falando que Jesus é o firme fundamento, de que Ele é a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina, algumas traduções declaram. E nós queremos compreender um pouquinho mais sobre isso. Eu não posso descer, eu estou com vontade de descer, mas eu não posso, por causa que está filmando aqui em cima. Eu gosto de ficar aí pertinho, cheirando a ovelha, é bom estar no meio da ovelha. Mas vamos ficar aqui, vamos ser obedientes, vamos sair do ângulo aqui. Vai ser meio difícil, mas vamos tentar. Mas para nós compreendermos um pouquinho mais sobre essa pedra angular, nos termos bíblicos, na época bíblica, essa pedra angular, ela era uma pedra retangular, grande, aonde ela era um fundamento para que toda a base de uma construção fosse colocada em cima dela. Por que ela é chamada de pedra de esquina? Porque ela era colocada no canto da construção e por essa pedra toda a construção era baseada na sua medida. Ou seja, ela sustentava a construção e também alinhava tudo que ia ser construído. Imagina esse local, existe um fundamento, existe uma base, ou deveria existir, né? A gente não viu sendo construído, mas com certeza tem a sua base. E cada parede, cada construção, ela é feita em base de um fundamento, ou seja, há uma sustentação e um alinhamento sendo feito em cima dessa base. E é por isso que naquela época era chamada de pedra de esquina, pedra angular, pedra que ficava no canto
principal, da onde ia começar a ser construído toda a construção. E já vou logo direto, e todos nós já sabemos que essa pedra de esquina, pedra angular, pedra principal, se chama Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Já começamos aqui porque nessa noite, se você precisa de alguma sustentação na tua vida, de alguma base na tua vida, essa base se chama Jesus Cristo, o Senhor. Se você precisa de um alinhamento, de uma direção, de um reordenamento na tua vida, no teu coração, em alguma área da tua vida, isso só pode ser através da base principal, a pedra principal, que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Quantos aqui já podem levantar as suas mãos essa noite e declarar: aleluia, obrigado pela pedra principal. Jesus Cristo é a nossa pedra principal. Aleluia. Você pode falar isso para o teu irmão: Jesus Cristo é a pedra principal. Aleluia. Pedra de apoio, pedra de alinhamento. Aleluia. Você pode repetir comigo, que é bom que isso fique bem gravado no nosso coração: pedra de apoio, pedra de alinhamento. Isso é muito bom. Quando nós ouvimos e repetimos isso, fica muito bem guardado no nosso coração, né? E isso é uma didática que nós precisamos ter, essa prática. E é interessante que Jesus, quando andava aqui sobre essa terra, ele veio trazer essa palavra, e agora se mostrando que ele era essa pedra, como dizendo: eu sou a pedra principal. Abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 10 e 11. Jesus vem trazer essa palavra com uma aplicação pessoal em sua vida, e ainda veio trazendo uma correção para aquelas pessoas que estavam ouvindo. E ele diz o seguinte, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 10 e 11. Ele diz o seguinte: ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Interessante que ele cita exatamente o texto de Salmos, aquilo que era praticamente uma poesia, um verso, um poema. Agora ele traz uma aplicação e até uma correção, dizendo: ué, vocês nunca leram isso? Está nas Escrituras. Estava dizendo já a respeito da pedra que ia ser rejeitada pelos construtores. E essa pedra é a pedra principal. Como dizendo: eu sou a pedra principal, eu sou aquele que sustenta todas as coisas, eu sou aquele que alinha todas as coisas. Nessa advertência de Jesus, creio que já cabe a nós também. Assim como ele advertiu aquele povo dizendo: não examinou as Escrituras? Tu ainda não leu? Não sabe o que está escrito? Assim como Jesus disse para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, dizendo para eles: tu não sabe não o que estava sendo já dito desde Moisés por todos os profetas, falando a respeito do Filho de Deus, do Messias, daquele que havia de vir, que teria que padecer. A advertência de Cristo dizendo para nós: atentai nas Escrituras, leiam as Escrituras. E o primeiro ensinamento que nós temos aqui da palavra de Jesus, da declaração de Cristo, é de que nós precisamos examinar as Escrituras, porque é nela que contém a vida eterna, é ela que diz respeito ao Filho de Deus, é a palavra de Deus. Como está a nossa leitura diária? Como está o nosso meditar na palavra de Deus? Essa advertência de Jesus nos leva a entender
de que quando nós não examinamos as Escrituras, nós ficamos alheios a verdades declaradas na palavra de Deus, fundamentos, aonde Cristo declarou palavras que são absolutas. E quando nós não examinamos, e aqui fala de examinar, quando ele diz examinar, fala de nós meditarmos, não apenas fazermos uma leitura de um cumprimento de um plano de leitura, mas de nós comermos, nos alimentarmos da palavra de Deus. Precisamos voltarmos a ter fome e sede pela palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos ver a vida de Cristo e nos apaixonarmos por Ele. Quando nós deixamos de meditarmos e examinarmos as Escrituras, vai se esfriando o nosso coração, vai entrando uma dureza no nosso entendimento. Qualquer coisa que é falada aos nossos ouvidos, nós vamos começando a acreditar, porque nós não conferimos com a palavra de Deus. Achamos que tudo está correto. Basta alguém dizer que é cristão, alguém que tem um cargo colocado como um pastor, ou qualquer outra pessoa, dizendo algo das Escrituras, mas se nós não conferimos as Escrituras, nós iremos errar, porque nós não vamos conferir com aquilo que é a verdade. Nunca mais vou me esquecer da minha vida, quando estávamos sendo ministrados ainda, ali com o Luizinho, com a Lili, quando estavam apresentando Jesus para nós. Nós nunca tínhamos lido a Bíblia, só ouvia versículos indo numa missa, né? E aí o que o padre falava ali estava tudo certo. E saía dali não entendendo nada, continuava tudo certo. Mas quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, o Luizinho fez uma declaração que tenho repetido isso por diversas vezes para aqueles que nós proclamamos também. Não se baseie nem se apoie naquilo que eu apenas falo. Tudo que eu estou falando confere na palavra de Deus. Aquilo me chocou porque nas primeiras ministrações, quando ele falava sobre Jesus para nós, a gente ficava ali bebendo, comendo da palavra, e na segunda, terceira vez ele já pega e fala assim: tu tem lido aquilo que a gente tem compartilhado aqui? Porque não adianta só você ouvir o que eu falo, você precisa saber se está escrito. Não confie apenas no que o homem diz, confie na palavra de Deus. E aí ele trouxe algo muito forte sobre nós, porque ele diz o seguinte: aquilo que eu disser e não estiver escrito, não acredite, não faça, só faça apenas o que estiver escrito na palavra de Deus, porque aquilo que não estiver é uma doutrina de homens, mas aquilo que está na palavra de Deus é a verdade absoluta do nosso Deus. Aleluia. Carregamos isso por nosso coração e não abrimos mão disso jamais. E todas as vezes que nós ministramos Jesus para alguém, nós repassamos na mesma intensidade, na mesma força que veio sobre o nosso coração. Não creia apenas naquilo que eu falo, confere na palavra de Deus. Aquilo que eu estou dizendo está escrito, depois você pode conferir, mas aquilo que eu falar e não estiver escrito, descarta, porque não é verdade. A verdade é uma só, a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, amém. Você pode receber isso também no teu coração. Examina as Escrituras. Diga isso para o teu irmão: examina as Escrituras, meu irmão. Examina as Escrituras. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus declarou isso em Evangelho de João, capítulo 5. Queria ler isso com você, para exatamente não ficar apenas nas minhas palavras. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Jesus declara exatamente isso. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39.
ele diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examine as Escrituras, é nela que contém a vida eterna, e é ela que testifica de Jesus. Aleluia! Quantos aqui querem continuar a conhecer a Jesus, prosseguir em conhecer o Senhor? Então examine as Escrituras, não deixa de examinar, leia a palavra de Deus. Não se baseia em palavras humanas, se baseia nas Escrituras. Estamos falando de fundamento, de alicerce. Essa pedra angular, essa pedra principal é Jesus e as suas palavras. Não há outro fundamento do qual já foi colocado por Deus, que se chama Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento. Deus já colocou um único fundamento, que é Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. 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 É interessante que toda construção, ela está sujeita ao alicerce. Não há uma construção que possa se fazer sem o alicerce, porque é certeza de queda, é certeza de ruína, de destruição. E agora, lembrando de um tempo tão gostoso, nós estávamos em lua de mel, né, meu amor? Estávamos ali em João Pessoa. Oh, meu Pai, que delícia! Tomando uma água de coco. Mas a gente foi fazendo um passeio e nós fomos nas falésias da Paraíba. Falésias são um tipo de montanhas, rochas, que são na beira do mar. E vai se formando ornamentos assim muito lindos, né? E a gente tirou várias fotos assim, mas é interessante vendo a cultura e a história, né? E aí o guia turístico ia falando: aqui são as falésias paraibanas, né? As falésias vermelhas. E a gente começou a olhar e tinha um mirante que se chama o Castelo da Princesa. E é uma falésia assim, é uma montanha que foi sendo formada pelo mar batendo nela, e aí foi se formando como se fosse um castelo. E aí você vai em cima do mirante e olha aquele negócio espetacular. E é interessante que esse terreno, ele é dentro de uma chácara particular. E aí o rapaz agora tornou aquele local um local de um ponto turístico, né? Uma atração turística onde várias pessoas passam por dia ali para registrar foto, e é de frente para o mar. Mas é interessante que aí o filho do dono ali da chácara é que te recebe ali no local, e aí ele falou assim: não sei até quanto tempo ainda vai ter isso, porque está tendo uma erosão e daqui a pouco some esse Castelo da Princesa. Então ele está aproveitando, enquanto dá ainda, está tendo ainda atração turística. E aí eu fiquei parado olhando aquela forma daquele castelo, que coisa espetacular. Mas era algo sólido, um tipo de uma rocha vermelha. Mas o interessante é que aquilo está desmoronando e vai acabar com o tempo, porque o mar está batendo, e vem a chuva, e vem os rios, né? E ali é o mar, não é um rio, mas vai batendo sobre aquela falésia, e aquilo vai se desfazendo, e daqui a pouco acaba. E aí vem logo a lembrança de fundamentos em nossa vida. Veio logo a lembrança de Mateus 7:24, aonde Jesus declarou que o homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Esse ele constrói a sua casa sobre a rocha. E aí vem os rios, vem os ventos, vem a chuva e bate de encontro com aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Aleluia. Mas aí Jesus declara que tem o homem que é o imprudente,
o insensato, que ouve e não pratica as palavras de Jesus. E esse ele constrói a sua casa sobre a areia, e vem a chuva, vem os ventos, vem os rios, e batem também nessa casa. E aí o triste fim dessa história é de que a casa caiu, porque ela estava sobre a areia. E ainda Jesus declara que grande foi a sua queda. Assim como nessa falésia, que parecia ser algo tão sólido, antes daquele rapaz falar que aquilo estava para acabar e que tinha um tempo determinado, nunca passaria na minha cabeça que aquilo estava se desfazendo. Fiquei olhando aquilo e falei, como é possível? Porque o negócio é duro, é uma pedra, é rocha. Mas a base dela era na areia. E aí quando eu olhei o fundamento, eu falei, está explicado por quê. Porque ela está firmada na areia, ela está na beira da praia. É na areia da praia mesmo. E é por isso que essas falésias vão se desfazendo. Porque não é de cima para baixo, é de baixo para cima. E vai se desfazendo, e vai comendo, e vai derrubando, e aí vai caindo pedaços, muros daquelas rochas. E assim é uma vida aonde o seu alicerce, o seu fundamento não é a pedra principal, não é o firme fundamento que é Cristo Jesus. Quando nós começamos a construir a nossa vida, nós só podemos construí-la num local sólido, um local que traz segurança, um local estável, aonde pode vir os rios, os ventos, as chuvas, e nós não vamos cair porque nós estamos sobre a rocha, a pedra principal. Mas o que acontece é que muitos de nós, e não são poucos, vai se passando o tempo, e assim como o alicerce fica num lugar que é no profundo, nós não vemos, e às vezes nós vamos deixando de lado, e começamos a construir fora do alicerce a nossa vida. Vamos começando a basear a nossa vida no nosso achismo, no nosso pensamento, nos nossos conhecimentos. E hoje, dá-lhe conhecimento pelas redes sociais, pelo YouTube, né? Tudo que acontece agora a gente procura no Google, e dá um Google aí, quero saber o que é isso, dá um Google ali, tudo é no Google. Já percebeu que nós vamos no médico já trazendo para ele o sintoma e qual é o medicamento que eu preciso tomar, porque eu já vi no Google. E aí a gente sai do médico, porque às vezes ele não receita aquilo que o Google receitou. E aí a gente fica em conflito, porque a gente fala, como é que pode? O Google falou que tem que ser nimesulida. O cara me deu paracetamol. Não, aí a gente fica indignado. Mas espera aí, quem é que estudou para saber qual era a doença, o sintoma, aquilo que eu deveria realmente tomar? E aí nós começamos a dar crédito em algo que não é o verdadeiro fundamento. Tem lá uma pessoa que estudou vários anos, que tem experiência, mas nós queremos dar crédito no Google, porque o Google sabe mais. Tem todo conhecimento. E é assim com a nossa vida. Estou dizendo algo tão prático e diário, porque eu não sei vocês, mas isso acontece comigo direto. Acontece uma coisa anormal, vamos ver o que é lá. O que está dizendo? E é isso que nós precisamos tomar muito cuidado, porque o firme fundamento, Ele que deve sustentar a nossa vida, e não há outro lugar para que a nossa vida seja alicerçada, construída, a não ser Jesus Cristo, a pedra principal. Ele é autossuficiente, não precisa de mais nada, Ele é tudo. Tudo está nele, Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o início, o fim, o alfa e o ômega. Tudo está nele. O Pai convergiu nele todas as coisas. Ele é a plenitude de todas as coisas. Em Cristo está tudo.
Não precisamos tentar fazer algo diferente. Não precisamos fazer algo diferente daquilo que Cristo já disse. O alicerce e o firme fundamento é Jesus e as suas palavras. Nessa noite, o Espírito Santo quer nos, mais uma vez, dizer: Jesus é a base da tua vida. Jesus é quem alinha e dá direção para a tua vida. Aleluia. Nessa noite, volte aos teus olhos novamente para o alicerce. Analisa a tua construção. Analisa a tua vida, como está sendo construída. Será que está no alinhamento da pedra principal? Existe o alinhamento da pedra principal, que são as suas palavras, a sua direção. Há uma bússola para todos nós. A palavra de Deus é uma bússola para o nosso coração, para o nosso sentimento, para as nossas emoções, para os nossos desejos, para os nossos planos. A palavra de Deus é bússola. Ela nos dá um norte, ela nos dá uma direção. Não há nada que aconteça em nossa vida que não esteja escrito na palavra de Deus. Tudo está escrito. Há uma resposta para todas as coisas. E se você duvida, analisa as Escrituras. Analisa as Escrituras. Você pode até dar um Google, mas que na resposta do Google esteja uma referência da palavra de Deus, um texto que está escrito na palavra de Deus. Confere lá, vê aquilo que está escrito, se bate com aquilo que está no teu coração, se é Deus que está te dizendo. Às vezes nós temos muitas dúvidas daquilo que é de Deus ou não é de Deus. E sabe onde nós tiramos todas as nossas dúvidas? Na palavra de Deus. Examina as Escrituras, confere lá, se está escrito é Deus que está dizendo. Mas se não confere, dá um passo para trás, espera mais um pouco, ouça um pouco mais a voz que está te falando, para ver se é Deus realmente. Filipenses capítulo 2, e aqui já indo para os finalmente. Filipenses capítulo 2, no verso 5, um texto já muito conhecido por todos nós. A carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 5, nós vamos ler até o 8, e ela diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, aleluia, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, aleluia, aleluia. Nós precisamos relembrar essa verdade em nosso coração, porque nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Ele não quis ser aquilo que Ele já era. Ele abriu mão de ser Deus. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se tornou como cada um de nós. Ele se humilhou a si mesmo. E aqui nos mostra o exemplo desse firme fundamento que é para as nossas vidas. Nós precisamos ter um caráter de humildade. É interessante que Jesus nunca vai nos ensinar a conquistar antes de renunciar.
Jesus nunca vai nos ensinar a subir antes de descer. Jesus nunca vai nos ensinar a estarmos em uma posição antes de não ter nada. Até porque Ele mesmo deu a sua própria vida como exemplo. Ele se humilhou a si mesmo, se esvaziou a si mesmo. Esse é o nosso firme fundamento, essa é a base da vida cristã. Se nós queremos subir, nós precisamos descer primeiro. É uma vida de humildade e de humilhação diante de Deus. É nós nos humilharmos. É uma vida de renúncia. Hoje existe vários tipos de evangelhos sendo pregados. E o maior deles é o evangelho da conquista, aonde mexe no nosso ego, na nossa autoestima, aonde nos valoriza acima de tudo. E aí entra o humanismo, algo tão terrível que tem entrado na igreja. Mas eu e você precisamos voltar ao princípio. Eu e você precisamos nos relembrar quem é o firme fundamento, o exemplo que é a base do nosso alicerce. A base do nosso alicerce é Jesus Cristo, aquele que era Deus e se fez homem. Hoje os homens querem se fazerem deuses, mas aquele que era o único Deus verdadeiro se fez homem. Aleluia, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Aleluia, esse é nosso Senhor Jesus. Aleluia. Nesses últimos dias, Deus tem falado à sua igreja, é o momento de nós descermos e não de subirmos. Se queremos construir algo sólido, se queremos construir algo que possa ser levantado e que não caia, nós precisamos chegar ao firme fundamento. E para chegar ao firme fundamento, existem várias camadas para serem cavadas. Há um buraco que precisa ser escavado. É interessante que quando fala dessas camadas que precisam ser cada vez mais retiradas e ir no profundo, fala de áreas da nossa vida. Existem áreas no nosso coração que ainda precisam ser cavucadas pelo Espírito, porque ainda está muito raso. Eu não sei vocês, mas quando eu olho a palavra de Deus, eu me vejo ainda que ainda falta tanto para que eu seja igual a Jesus. Falta tanto ainda em meu coração, áreas em minha vida que ainda precisam ser retiradas, areia, argila, e vai aprofundando até chegar no firme fundamento que é a rocha inabalável que é Jesus Cristo. E nós como igreja, nós precisamos ter isso muito claro em nosso coração. O momento que nós vivemos como igreja é um momento de nós nos aprofundarmos até chegarmos ao firme fundamento que é Cristo. Deus tem dado promessas, Deus tem falado de um novo tempo, Deus tem falado que Ele vai fazer maravilhas, e já tem feito em nosso meio. Ele tem falado que nós precisamos alargar as tendas, mas antes nós precisamos bater as estacas. E para que a estaca esteja bem firmada, precisa bater lá no fundamento, que é Jesus. Se nós queremos estender a nossa tenda, queremos receber mais vidas, se nós queremos avançar, progredir, ganhar mais vidas, nós precisamos estar bem firmados em Cristo Jesus, porque aquele que constrói algo fora do firme fundamento, é inevitável que lá na frente tem a queda, a destruição. E a palavra não termina no versículo 8. É interessante que Jesus se humilhou, Jesus se esvaziou, Jesus tomou a forma de servo,
foi reconhecido em figura humana e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas no verso 9, a palavra de Deus continua dizendo o seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, aplauda Ele, porque aquele que era Deus se fez homem, se humilhou, se esvaziou, abriu mão do seu poder, da sua glória, foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas após isso, Deus o exaltou soberanamente e deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia! É um princípio do reino. Deus só exalta aquele que se humilha. Deus só levanta aquele que está lá embaixo. É um princípio do reino. Não sou eu que estou dizendo. Examina as Escrituras. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Aleluia. No livro de Zacarias, capítulo 4, e aqui já quero chamar os músicos, estamos terminando. Zacarias capítulo 4, no versículo 7. Há uma revelação da palavra de Deus linda nesse versículo, e que fala sobre o firme fundamento. Ele diz o seguinte: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Aqui mais uma vez nós encontramos na palavra de Deus a palavra pedra principal. É interessante que quando fala de montanha, montanha na palavra de Deus representa sobre problema, representa sobre desafio, representa sobre dificuldade. E olha que esse versículo declara que essa montanha majestosa, ela não ficaria de pé, ela ia virar uma planície, porque seria colocada a pedra principal pelos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia. Assim deve ser a nossa vida diária. Acordamos e declaramos: Deus abençoe esse dia, Deus abençoe os meus inimigos, Deus abençoe aqueles que estão comigo, Deus abençoe a minha família, Deus abençoe o meu trabalho, Deus abençoe por onde andar, porque essas montanhas, essas dificuldades, esses desafios, esses problemas que se levantam diariamente sobre mim e sobre você, são montanhas que não tem poder, não tem nenhuma autoridade, não tem força, não tem altura contra a pedra principal. Ela é soberana, ela tem a máxima e indiscutível autoridade, ela é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua palavra é a última palavra. Então não existe uma montanha na minha vida e na tua vida que não possa ser desfeita. Não há um obstáculo, não há uma dificuldade, não há um desafio, não há um problema que se levante em nossa vida que o nosso Deus não desfaça. Ele tudo pode, aleluia. Ele tem todo o poder e toda a autoridade, aleluia, aleluia. Por isso aquele que coloca esse firme fundamento, a pedra principal em sua vida, é certa a vitória contra os desafios, é certa a vitória contra os problemas da nossa vida, é certa a vitória quando se levanta algo contra a nossa vida, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra principados e potestades, as forças dominadores do mal. Mas o nosso Deus reina,
Aleluia, o nosso Deus reina. Você pode pôr a mão no teu coração e declarar: o meu Deus reina. A pedra principal destrói qualquer montanha. Declara isso para a tua alma nessa noite. Você precisa sair convicto nessa noite de que a tua vida está no firme fundamento. A pedra principal, a angular, a pedra de esquina, aquela qual os construtores rejeitaram, Deus o fez Senhor em Cristo. Ele é a pedra principal. Não há montanhas que possam ficar diante dele. Todos se curvam diante daquele que tem todo o poder, toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele governa, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Aleluia, aleluia. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: anima-te, continua a construir nesse firme fundamento. É certa a vitória, é certo que nós vamos ser construídos, nós vamos ser elevados, mas primeiro nós precisamos descer para que possamos subir. Desce, deixa descer, não tem problema. Parece que está perdendo a batalha. Você não está perdendo a batalha, está simplesmente descendo no lugar mais fundo, para que chegue até a rocha, o firme fundamento. E aí sim, nós vamos ser construídos, elevados. Todos verão, não vamos ser envergonhados quando a construção cai à ruína, mas exaltarão o nome do nosso Deus, porque dirão: aquela construção não é uma construção de homem, tem algo diferente ali. É Deus que está fazendo. Aquilo não vem de homens, vem de Deus. É obra de Deus. Deus está levantando a sua igreja. Deus está construindo, mas precisa ser em local sólido, firme fundamento, que é Jesus Cristo e as suas palavras. Aleluia, aleluia. Não desanima, meu irmão, não desanima. É no teu secreto que você constrói. Sabia que é no secreto? Não é no lugar onde as pessoas nos veem. É lá no secreto. Jesus já deu o segredo para isso. Entra no teu quarto secreto, fecha a porta, e ali você busca o Senhor. Você vai falar com Ele, e Ele não vai apenas te ouvir, mas Ele vai te ver no secreto. Quando você dar uma oferta, dá no secreto. Aquilo que você dá com a mão, nem a outra mão precisa saber, porque é no secreto que você está construindo o teu firme fundamento. Deus está vendo aquilo que você está fazendo no secreto. Jesus também disse que quando você jejuardes, não jejua para que os homens vejam, porque se você fizer isso, você já recebeu a sua recompensa. Mas jejue para Deus, faça algo para Deus, não para que os homens te vejam. Jejue para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, para que Ele te veja e te ouça o teu clamor, porque aquele que clama, Ele responde. Aquele que pede recebe, aquele que bate a porta abre, aquele que busca acha. É Cristo que disse isso. Aquela que é a pedra principal, o firme fundamento, disse: pede e receberá, tudo aquilo que pedir em meu nome eu darei. Ele disse isso. É lá no secreto, é lá no secreto, é no secreto, minha irmã. Quando você chega, o teu marido está dormindo, você impõe as mãos sobre o teu marido e declara: meu marido é do Senhor Jesus, ele vai ser do Senhor. Cristo vai convencer o coração dele: eu consagro meu marido a ti, ele está no pecado, mas eu amo ele, ele é meu marido, eu vou ficar com ele até o fim da minha vida, porque eu creio que tu pode fazer um milagre. É lá no secreto. Deus está vendo e ouvindo, o teu fundamento está sendo construído. É lá quando você entra na tua casa, e aí você vê o teu filho, que pode chegar de uma forma cheio de droga, pode chegar embriagado, ele está desviado, mas você vai lá no quarto e põe as mãos sobre o teu filho e declara: o meu filho é do Senhor Jesus, é herança de Deus, eu consagro ele aqui, ele tem o selo da promessa, ele tem o selo do Espírito Santo. E ali você está construindo no firme fundamento, algo que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, Deus está ouvindo, e Ele vai responder o clamor do teu coração. Continua a construir, mesmo que os homens não vejam, não tem problema nenhum, porque não é o homem que vai trazer a salvação sobre a minha casa, sobre a tua casa, é
desmoralizar, mas eu vou te trazer uma verdade. Quem é o provedor da minha casa é o bom pastor, e nada me faltará. Não é na minha força, não é do meu jeito, não é com a minha gana de querer ganhar, sustentar minha casa. A minha casa é sustentada pelo bom pastor. O